que estava em Moçambique. Apareceu agora aqui uma voz inglesa a falar. Sim. Mas é inglesa, mas está ao nosso serviço. Então, muito obrigado pelo esclarecimento. Hum. Era a inteligência artificial? Não, era a dizer que está a gravar. Está a gravar. Ah, está bem. Bom, só mais uns 2 minutitos. Estás a ver? Está certo. É este? É, estou a perceber. Olá. Vamos para aqui. Sim? Já estão a aparecer. É o Luís Sá que está a fazer uns ensaios. É, acho que sim. Luís, não está a ouvir? Luís Sá. Já está tudo ok Ah, aqui. não, já está tudo Obrigado, ok. boa tarde a todos. Boa tarde. Mas, Luís, Boa boa tarde. tarde. Só mais um bocadinho. Esta pontualidade portuguesa tem os seus quês. Já que estávamos a falar de submarinos, sabe qual era a tolerância quando os submarinos estavam na doca de Belém, onde hoje está o padrão? Sabe qual era a tolerância horária para fazer o submarino entrar ou sair da doca? Não faço ideia. 1 minuto. Pois, isso obrigava as pessoas a estar lá 5 minutos antes, pelo menos. Tinham que estar, porque é só no estofo da maré. Naquele momento em que a maré parou de subir ou parou de vazar, por isso, se não fosse pontual, não saía ou não entrava. Tinha que esperar 6 horas. Só 6 horas depois. 6 horas depois, entrava 6 horas depois. É. Bom, muito bem, são 17h06. Vamos então começar aqui este webinar. Nós aqui na APPC vamos fazer um ciclo de webinars. Este é o primeiro webinar sobre o tema da segurança. Também pensamos ter outros a seguir relativamente à inteligência artificial e também aos seguros, quer de responsabilidade civil, quer seguros de caução. Hoje temos connosco o, o senhor Almirante António Gameiro Marques, que se predispôs aqui a fazer este webinar, o que desde já agradecemos da parte da APPC. O senhor António Gameiro Marques é licenciado em Ciências Militares Navais, da classe de Marinha. Concluiu em 1987 o mestrado em Electrical and Computer Engineering, que frequentou na Naval Postgraduate School em Monterey, na Califórnia. Após a frequência do Colégio de Defesa da OTAN em Roma, foi de outubro de 2004 a outubro de 2007 o conselheiro militar de Marinha do Embaixador de Portugal junto à Aliança Atlântica, no respectivo quartel-general em Bruxelas. Promovido a contra-almirante em novembro de 2008, foi Chief of Information Officer da Marinha entre 2010 a 2013, secretário-geral adjunto do Ministério da Defesa Nacional de 2013 a 2016 e é diretor-geral do Gabinete de Segurança e Autoridade Nacional de Segurança desde 2016.
O Centro Nacional de Cibersegurança encontra-se na estrutura do Gabinete Nacional de Segurança. Em 2013 e 2014 frequentou o 39º Programa de Alta Direção de Empresas do PAD, da AES, Escola de Direção e Negócios, e em outubro-novembro de 2023 o 10º Programa de Direção Não Executiva do Instituto Português de Corporate Governance. Em 2022 foi distinguido com o prémio de Best Digital Leader em Portugal. Senhor Almirante, passo-lhe a palavra, portanto, e agora o microfone é seu. Muito obrigado, Soutor. É um gosto estar convosco. É um gosto estar convosco e agradeço-vos muito o convite. E é também, deixem-me saudar a visão da Associação e da direção da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, na medida em que eu vou ter a oportunidade, vou tentar, pelo menos, transmitir-vos qual é o ecossistema de cibersegurança em Portugal, mas, sobretudo, alertar-vos ou sensibilizar-vos para a entrada em vigor, desejavelmente no fim deste ano, de legislação que, vinda da União Europeia, vai ser adotada, incorporada no digamos, na nossa matriz legislativa portuguesa e que certamente terá impacto nos vossos clientes, nas vossas áreas de negócio e em vós próprios, se forem, de facto, empresas ou representarem empresas que se enquadram naquela legislação. E, portanto, quanto mais não fosse pelo facto de nós usarmos o digital todos os dias para trabalhar como trabalhamos e até para viver como vivemos, isto seria pertinente. Mas, num contexto profissional, talvez a motivação seja outra. E, portanto, se me deixarem partilhar uma apresentação, não sei quem é que é o anfitrião. Já pode. Já posso, hein? Já pode, sim, senhor. Ok, muito bem. Então eu vou partilhar a minha apresentação e pedia-vos só que me indicassem, de facto, se a estão a ver. Estão a Está vê-la? ótimo, perfeito. Ok, muito bem. Sim. Então eu vou começar. O desafio que me colocaram foi falar-vos da cibersegurança em Portugal e, no fundo, com um tema que é prosperar na selva digital. Este termo da selva está muito bem escolhido porque a internet não foi feita para ser segura, não foi feita para ser fofinha, foi feita com um determinado propósito, na altura em que foi inventada. Como saberão, todos ou alguns, ela foi concebida para ligar de forma flexível, muito rápida, determinados centros nos Estados Unidos da América, centros académicos, mas também centros de controlo do sistema de mísseis nucleares dos Estados Unidos da América, e a comunidade era muito pequenina. E depois foi crescendo e cresceu de uma forma muito rápida e algo caótica, em que a questão da segurança e da cibersegurança não foi acautelada. E, portanto, depois vieram as coisas a seguir, e como se sabe, quando não se faz logo no princípio, depois o resultado não é tão benéfico e não é tão eficaz. De toda a maneira, é um assunto que hoje está cada vez mais na ordem do dia, e é isso que eu vou tentar demonstrar-vos, ou pelo menos mostrar-vos, como é que nós estamos em Portugal neste contexto. Primeiro, como é que estamos organizados? Acho que isto é importante terem esta noção, quem é quem. Nós, portanto, como disseram na minha apresentação, eu estou lá estou na função desde 1 de setembro de 2016, portanto, este governo é o quarto governo com quem trabalho. Nós estamos sempre na dependência do Primeiro-Ministro. Normalmente o Sr. Primeiro-Ministro delega num governante a nossa área,
já tive duas ministras da presidência, Maria Manuela Leitão Marques e Mariana Vieira da Silva. No último governo, como foi criado em boa hora o secretário de Estado da Digitalização e da Moderação Administrativa, Engenheiro Mário Campo Largo, na direta dependência do seu primeiro-ministro, foi aí que nós nos inserimos, e embora o fizemos, já vos vou dizer porquê. E agora, neste momento, tal como a nossa lei orgânica diz e a própria lei orgânica do governo diz, nós estamos na dependência do primeiro-ministro, e portanto é ele que responde quando é necessário. Nesta estrutura que vocês estão a ver, existe ali à esquerda um Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, do qual falarei um bocadinho mais a seguir, no fundo que é uma estrutura de governance destes processos em toda a estrutura da sociedade, e depois estamos aqui nesta caixa DG, GNS e Autoridade Nacional de Segurança, onde tenho uma estrutura que tem duas marcas. Não é? Tem a marca Gabinete Nacional de Segurança, que é uma estrutura que olha para o ciclo de vida da informação classificada de acordo com a doutrina da União Europeia, da NATO Nacional, e zela para que a informação classificada é tratada de acordo com esse normativo no nosso país, quer no setor público, quer no setor privado. Existem várias centenas de empresas no nosso país que são credenciadas para lidar com informação classificada. Normalmente a motivação é contratos. Há contratos que têm como requisito que as empresas sejam credenciadas e então as empresas têm que o ser. E essas empresas são quer do setor das tecnologias da informação e da comunicação, quer da construção civil, quer da consultoria. Há de várias áreas da sociedade. E depois, nesta estrutura, existe também o Centro Nacional de Cibersegurança, que vai fazer em outubro deste ano 10 anos de funcionamento, que dentro dele tem o Departamento de Operações, o CERT.pt. CERT quer dizer Computer Emergency Response Team, de Portugal. Todos os Estados, pelo menos os Estados-membros, têm CERT, que no fundo funciona como a equipa de operações que está sempre pronta para portanto, para analisar diversas fontes de informação que se passa no ciberespaço de interesse nacional, e quando há algo que preconiza um incidente, ou quando existe efetivamente um incidente, o centro, função da dimensão desse acidente, intervém de forma proporcional, de maneira a quê? De maneira a ajudar as entidades a recuperarem do sofrimento dos danos que esse incidente criou. Eu vou ser um bocadinho mais específico um pouco mais à frente, mas para já a ideia é esta. E eu costumo dizer que se nós fôssemos uma empresa e me perguntassem o que é que eu vendo, eu diria que vendo confiança. E vocês podem dizer, mas confiança não é um bem tangível. A confiança cria-se, vai-se conquistando, vai-se todos os dias nós conquistamos um bocadinho desse terreno. Leva tempo a conquistar, leva muito pouco tempo a perder. É como subir uma escada muito comprida, que leva o seu tempo a galgar os degraus todos, mas a cair lá de baixo, a cair lá de cima cá para baixo é um ápice. Mas é isso que fazemos. E fazemos-lo de várias maneiras, de maneira a que a própria sociedade tenha confiança em quê? Nos meios digitais que cada vez mais são colocados ao nosso dispor e que estão ligados à internet, e por estarem ligados à internet, que é tal coisa que não é fofinha, não foi concebida para ser segura, as pessoas têm que ter confiança nisso. Cada um de nós só comecei a usar o MBWay quando quando ganhei confiança no MBWay. E vocês próprios a mesma coisa, não é? E podemos dar vários exemplos neste sentido. Mas isto é tanto mais importante quanto o facto de nós sabermos, pela nossa própria vivência enquanto seres humanos, que não há desenvolvimento económico sustentável sem segurança.
E se dúvidas tivéssemos, basta ver o que está a passar, o que se passa no Médio Oriente, o que se passa na Ucrânia, em que a economia não se desenvolve porque não há segurança. E no digital é a mesma coisa, no mundo que está ligado fisicamente com milhares e milhares e milhares de quilómetros de fibra óptica, algumas das quais, como sabem, se ligam ao resto do mundo a partir de Portugal continental, em que, além dessa ligação física, estamos ligados em termos lógicos por sistemas que nos ligam, como, por exemplo, o Zoom. O Zoom, neste momento, está-nos a ligar a todos aqueles, aos 38 participantes neste webinar, onde quer que seja que nós estejamos, mas estamos ligados em termos lógicos por esta plataforma que nos permite comunicar e partilhar ideias, tanto no mundo físico, um mundo físico ligado fisicamente, um mundo digital ligado por plataformas digitais, onde a matéria-prima que circula são dados e informação, e em que a diferença entre os dados e a informação, como saberão, é que informação são dados num contexto. Se colocarem um conjunto de palavras, um conjunto de números, e vos derem esse conjunto de palavras e esse conjunto de números, dificilmente farão sentido desse saco de dados que vos são fornecidos. Mas se as mesmas palavras, os mesmos números, estiverem inseridos, por exemplo, numa template que é uma fatura, esses dados transformar-se-ão em informação. Saberão que alguém, cujo nome lá está, forneceu um serviço ou um bem a outrem cujo nome também lá está, na data que lá está também dita na fatura, por um preço que lá está também na fatura, e sabe-se com aqueles dados, números e frases e palavras num contexto que se fez uma transação de um bem ou um serviço naquela data por aquele valor. Ora, e a informação tanto pode ser uma coisa tão simples como uma fatura, como algo muito mais elaborado, como, por exemplo, um research paper da comunidade científica, um livro, e por aí fora. Essa informação depois, o que é importante nós percebemos é que ela pode-se transformar em conhecimento e mesmo em sabedoria. E esse conhecimento, o que é interessante, é que a mesma informação integrada, compreendida por pessoas distintas, transforma-se em conhecimento distinto. E porquê? Porque cada um de nós tem uma vivência diferente, tem uma base de conhecimento diferente, por vezes poderemos ser até de culturas diferentes, e a informação que estamos a receber, uma vez integrada na nossa matriz conceptual transforma-se em conhecimento diferente e, em alguns casos, mesmo em sabedoria. E todos nós, certamente, conheceremos pessoas que são sábias, mas que nem têm grandes graus académicos, mas só que têm uma vivência tão rica, tão diversa e tão estimulante, que ganharam essa sabedoria da própria vivência. E é por isso que isto que vos acabei de dizer, que é, no fundo, a matéria-prima do ciberespaço, tem uma hierarquia, digamos assim, de valor, que é representada por esta pirâmide, que nos diz que quanto mais subimos na pirâmide, maior é o valor daquilo que estamos a falar. Portanto, a sabedoria tem mais valor do que o conhecimento, por sua vez tem mais valor do que a informação, e por sua vez tem mais valor do que os dados. E também tiramos outra informação desta pirâmide, é que nem todos os dados se transformam em informação, porque a pirâmide vai estreitando para cima, nem toda a informação se transforma em conhecimento, e nem todo o conhecimento se transforma em sabedoria. Quanto mais descemos na pirâmide, menor é o valor daquilo que estamos a falar. Quanto mais subimos na pirâmide, maior é o valor do que estamos a falar. E, portanto, o que circula no ciberespaço são, na verdade, dados que se transformam em informação
e eventualmente em conhecimento e jamais de forma mais escassa, mais rara, em sabedoria. A forma que temos de criar mais conhecimento a partir do conhecimento que cada um de nós temos é sumarizada aqui nesta reflexão que é atribuída a Confúcio, que diz que se temos cada um de nós, se tiver duas pessoas, cada uma delas partilhar uma laranja, cada uma fica com uma laranja depois da partilha. Eu costumo dizer que, na melhor das hipóteses, ficou com uma laranja, porque se estiverem com fome, no fim, cada um fica com nenhuma laranja, não é? Porque as comeram. Agora, se duas pessoas tiverem uma ideia e a trocarem com outra pessoa que também tem uma ideia e partilharem essa ideia, na pior das hipóteses, cada um fica com uma ideia, mas na melhor das hipóteses, essas duas ideias geraram outra ideia e, portanto, o grupo, o conjunto, fica mais rico. E é por isso que, nesta dimensão digital das nossas vidas reais, das nossas vidas, partilhar informação e partilhar conhecimento é algo que é facilitado porque a distância fica de alguma forma mitigada, a distância física, mas ao mesmo tempo traz-nos outro tipo de riscos, porque temos que ter, lá está, confiança com a pessoa com quem estamos a partilhar essas ideias. Sim, Ruben Perito Engenharia, boa tarde. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta ou fazemos as perguntas no fim? Não, fica para o fim. Olha, já não Assim, está, tem que ligar amanhã de manhã também. Ok. Então, alguém está a Tá, muito falar aqui, obrigado. se fosse possível cortar o som. Ora, este assunto depois torna-se um pouquinho mais complexo, porque, sobretudo desde 2020, por causa de toda a nossa vida, que foi altamente impactada por causa da pandemia, passámos muitos de nós, se não todos, ou quase todos, a trabalhar por via digital. E, portanto, houve um incremento de densidade digital, ou seja, o número de pessoas ligadas por metro quadrado aumentou brutalmente. E como aumentou brutalmente, e como muitas das pessoas que passaram a usar e foram obrigadas a usar digital, tinham uma literacia digital relativamente baixa, e isto é, nós seguimos isso através deste projeto que é o Observatório de Cibersegurança, onde fazemos desde 2019, eu só ponho aqui cá a capa de 3 relatórios, mas eles são produzidos desde 2019, e desde 2019 que monitorizamos como é que está o comportamento dos portugueses no ciberespaço. E no relacionamento e na utilização dos meios colocados ao nosso dispor. E temos vindo que melhoram, que estão a melhorar, mas que mesmo assim ainda têm espaço para melhoria, e por isso, com o aumento da densidade digital que eu mostrei no slide anterior, com pessoas que tinham baixa literacia digital, ainda que a melhorar, e com uma proliferação de organizações de cibercrime que cada vez mais existem no ciberespaço. Algumas delas com patrocínios de atores estatais, ou seja, de governos, em que o ativismo é uma fonte de ciberataques de grande dimensão. Portanto, são grupos que usam o ciberespaço para criar ações maliciosas que tendem a fazer disrupção de fornecimento de serviços. 2022 foi disso um ano paradigmático, com a empresa, com a Vodafone, com o Hospital Garcia da Horta, com a TAP, com o Ministério da Defesa, enfim, estou-me apenas a lembrar de alguns, com a SONAI, ataques de facto de grande dimensão, que quase todos os portugueses acabaram por sentir de uma forma direta ou indireta, e tudo isso fez com que, de facto, nós pensássemos o que é que se estava a passar, sobretudo na ótica de tirarmos daqui ilações e de tirarmos lições aprendidas. Vejam que os riscos, e isto é um gráfico tirado do relatório de riscos e conflitos do Centro Nacional de Cibersegurança, vejam, de 2019 para 2020,
o número de incidentes registados pelo tal CERT-PT, aqui que há bocado vos falei, o Computer Imaging Service português, duplicou de 754 para 1418. E desde aí que tem vindo a duplicar. Nós estamos a acabar o relatório relativo a 2023, e embora o declive tenda para o horizontal, ou seja, tenda para alguma estabilidade, eles continuam mesmo assim a aumentar. E o que é que aprendemos? O que aprendemos foi, ou pelo menos o que chegámos à conclusão, foi que o aumento global de cibercrime tinha sido daquela ordem de grandeza, em particular aplicações, portanto, programas que nós estávamos a usar, o compromisso dessas aplicações tinha tido um aumento daquele valor, que é um valor perfeitamente astronómico, e que sabemos nós que normalmente vão onde está o dinheiro, não é? 35,5% dos incidentes processados se referiam a campanhas phishing. Phishing é uma técnica para tirar, para exfiltrar, para roubar as credenciais de acesso a sistemas, as passwords, os códigos, os usernames, essencialmente no setor bancário e dos serviços financeiros. Precisamente porque é onde o dinheiro existe e é lá que podem colher mais dividendos, digamos assim, ilegítimos, obviamente, porque muita desta atividade é depois para financiar atividades ilegítimas, como tráfico de armas, tráfico de pessoas, até financiar estados párias que existem neste mundo. Posso-vos dizer que, ultimamente, um dos tipos de ataques que mais tenho verificado e para os quais eu apelava a vossa maior atenção é o que nós chamamos do CEO Fraud, Chief Executive Office Fraud. Basicamente, consubstancia-se em mensagens fraudulentas, mas muito bem feitas, que levam ou que podem levar os dirigentes máximos das empresas, o C-Level, a autorizar a transferência de fundos para NIBs que não são os regulamentares, que não são os adequados. Quando virem, isso temos visto isso com muita frequência nos últimos tempos. Aliás, o próprio Centro Nacional de Cibersegurança tem no seu site alguns avisos em relação a isso. E tem ocorrido bastantes no nosso país e também pelo resto da Europa, porque quem faz mal chegou à conclusão que é mais fácil extorquir dinheiro desta maneira do que fazer ataques em que encriptem, cifra todo o conteúdo do disco ou dos servidores e depois pede um resgate, o chamado ransomware. Portanto, ransom, resgate, não é? São mecanismos para encriptar toda a informação que existe na organização e depois pedirem um resgate, pedirem um valor, normalmente para ser pago em bitcoins, para não haver traço, não haver traceability, não haver rastro, ou ser mais difícil de rastrear, mediante o pagamento do qual quem fez o ataque depois descifra, desencripta, digamos assim, a informação que foi encriptada. Ao longo de todos esses ataques, nós tentámos, e acho que fizemos essa reflexão para perceber quais foram as vulnerabilidades mais exploradas, estão aí no slide à vossa esquerda, foram aplicações desatualizadas, muitas organizações usam programas que funcionam e fazem aquilo que era suposto fazer, mas já estão desatualizados, portanto têm alguns erros e portanto têm, digamos, alguns problemas de cibersegurança e normalmente o decisor opta por avaliar o risco e dizer, não, eu mantenho esta aplicação, não vou investir numa nova, porque ela está a funcionar conforme eu quero, mas depois tenho dificuldades em manter a aplicação, porque ou as pessoas que a desenvolveram já não estão na empresa, muitas delas já se reformaram, ou a própria tecnologia que está subjacente já deixou de ser suportada pelo fabricante. Muitas vezes até o fabricante já desapareceu. Enfim, eu próprio, ao longo da minha vida profissional nos últimos anos, já me deparei pelo menos com 4 situações dessas, onde eu depois, sabem o que é que eu faço? Vou atrás do sítio, vou tentar saber onde é que as pessoas continuam,
se não passaram para a reforma, onde é que elas estão a trabalhar, e depois o que eu faço é, e tento fazer dentro do Código de Contratação Pública, estabelecer contratos com essa empresa de maneira a que as pessoas que têm o know-how possam continuar a manter a aplicação em causa. Depois, credenciais de acesso que são comprometidas. Isto prende-se com o facto de muitos de nós, ou muitas empresas, não terem políticas bastante, digamos assim, agressivas de mudança de passwords. Nós próprios, muitas vezes, não o fazemos para as nossas próprias home bankings e companhia limitada, e depois o resultado é que elas mais tarde ou mais cedo podem ficar comprometidas, e ao ficarem comprometidas, se as entidades com quem interagimos não têm mecanismos de mitigação elas próprias, não é? Como, por exemplo, a banca, não é? Quando temos que fazer transações, os bancos mandam-nos tokens ou mandam-nos códigos para determinados telefones que não devemos partilhar com ninguém. Há casos de pessoas que partilharam esses códigos com alguém a pensar que estavam a ser ajudados por gente de bem, e quem lá estava do lado de lá era gente de mal, e ficaram sem o dinheiro. Eu conheço pelo menos 3 pessoas, e não estamos a falar de quantias pequenas, estamos a falar de milhares de euros. E isso tem impacto nas famílias, muito impacto nas famílias. E se calhar impacto também em pequenas empresas. Depois há as pessoas, nós somos como somos, temos momentos de fraqueza, momentos onde estamos menos atentos, e isso depois leva-nos a fazer determinados erros que de outra forma não faríamos. Faz parte do comportamento humano, e a maneira de mitigar isso é investindo muito na formação e na sensibilização, e muitos dos sistemas que estão a funcionar foram concebidos com uma determinada arquitetura na mente, que se provou hoje em dia ter fragilidades, e que muitas vezes requer um profundo investimento que as empresas muitas vezes não são capazes de fazer sozinhas para resolver os problemas que os próprios sistemas têm. Os impactos das vulnerabilidades que foram exploradas foi exposição de informação sensível, eu diria mesmo, em alguns casos, perda da informação total que as empresas tinham, total, porque já a empresa tinha adotado estrategicamente não ter qualquer informação em papel, mesmo a mais crítica, e sujeita a um ataque ficou sem informação, que muitas vezes, vejam, isto para mim acho que é muito dramático, nunca vi uma situação dessas, mas deve ser absolutamente inqualificável ou inenarrável, que é perder toda a informação que é identitária da organização. Houve uma empresa, isso é público, a empresa, aconteceu isto, já aconteceu com câmaras municipais do nosso país, que tiveram que pedir algumas aos munícipes para trazer os processos que tinham em casa em papel para digitalizarem, para refazer o arquivo. Há a exposição de dados pessoais, com todas as implicações ao nível da Comissão Nacional de Proteção de Dados que isso implica. Há depois, a negação de serviço, são tipos de ataques onde depois nós usamos um determinado site, por exemplo, queremos aceder ao site e não conseguimos aceder, porque está a haver tantos acessos simultâneos que o sistema não consegue responder a todos, e portanto não responde a nenhum. Não respondendo a nenhum, há a negação de serviço, e depois, claramente, há questões de reputação institucional, porque vejam, se uma empresa que fornece serviços esses que estão associados aos nossos próprios dados pessoais, e essa empresa é comprometida, e depois nós vemos os nossos dados pessoais a serem usados indevidamente, e aconteceu isso em algumas das empresas que eu mencionei há bocado, há uma questão reputacional, e a baixa reputação implica baixa confiança. E por isso é que eu disse há bocado que o nosso negócio, digamos assim, é a promoção da confiança. Na coluna da direita estão as medidas de mitigação que nós preconizamos, a utilização do múltiplo fator de autenticação, ou seja, não terem password, username e password, usarem um token, usarem. Normalmente, as melhores maneiras de se autenticarem é sempre com algo que eu sei, uma password, algo que eu tenho, por exemplo, um token, que eu ponho no computador e que só é meu, e algo que eu sou, a minha cara, a minha íris,
a minha impressão digital. Este é o melhor. O melhor. A tendência, felizmente, é os sistemas não precisarem de password e reconhecerem, para terem uma capacidade de reconhecimento bastante grande. E depois existem variantes. Por exemplo, não sei se saberão, mas cada pessoa tecla o teclado de maneira distinta. E já há programas de segurança que são colocados nos computadores, nas redes corporativas, que, mesmo que as vossas credenciais sejam roubadas, e esse alguém que vos roubou as credenciais começa a teclar e a fazer-se passar por pessoa que não é, o sistema detecta, pela maneira como as teclas são tecladas, que a pessoa não é aquela que diz que ser, e bloqueia o acesso. Portanto, só para vos dizer que há também uma reação positiva à grande imaginação que os hackers têm e continuam a fazer. Depois, nós recomendamos uma contratação de serviço que sirvam para mitigar os ataques de negação de serviço. Não sei se sabem, mas os grandes operadores de telecomunicações, pelo menos no nosso país e na Europa também, têm a possibilidade de se contratualizar um serviço que, quando nós somos sujeitos, nós, entidade, por exemplo, a vossa associação, a APPC, se for alvo de um ataque de distributed denial of service, portanto, a tal negação de serviço distribuído é distribuída porque é oriunda de várias fontes. O vosso provider, o vosso fornecedor de internet, pode ativar cláusulas nesse contrato, se o contrato contemplar isso, que, no fundo, fornece uma mola, é um amortecedor a esse pedido exagerado e momentâneo de acessos, de maneira a que as pessoas que estão a tentar aceder ao site da APPC possam continuar a fazer. Isto é algo que normalmente nós recomendamos. Claro que não vem free of charge, vem com um custo, mas é um custo que, dependendo da maneira como isso pode ser ativado, pode ser um custo que possa ser considerado acautelar. Depois, também recomendamos que regularmente façam testes de penetração regulares, e alguns de vocês já estão a dizer, está bem, mas isso tudo custa dinheiro e eu não tenho capacidade para comprar isso. Está bem, mas a associação, se calhar, uma associação, é isso que nós preconizamos. Uma associação pode fazê-lo em prol dos associados e depois, diante de uma pequena FII, fazer isto regularmente. E já existem empresas em Portugal que fazem isto com regularidade e, portanto, é algo que também nós recomendamos. Porquê? Porque eles fazem de forma estruturada e de forma que nós saibamos, tentam aceder ao interior da empresa de fora, a partir de fora, como se fossem hackers, e verificam onde é que estão as fragilidades nas nossas defesas. E apontam-nos e dizem, olha, para vocês mitigarem aquela fragilidade, recomendamos que façam isto, isto e isto. E, portanto, se isso for feito através de um grupo de empresas, como no nosso caso, as coisas ficam mais baratas e normalmente a gente vai mais longe quando vai em conjunto. Vai mais devagar, mas normalmente vai mais longe. Termos backups da informação offline, ou seja, uma das coisas que aconteceu com algumas das empresas que têm tido incidentes é que algumas delas têm os backups. Portanto, as cópias de segurança estão online, estão na rede, como qualquer outra coisa. Portanto, quando os hackers entram, também apagam as cópias de segurança. Isto eu costumo dizer que é a mesma coisa que temos um cofre de altíssimo gabarito na nossa casa, mas quando saímos para ir de férias ou ao cinema ou às compras, deixamos o cofre fechado, mas com a chave na porta. Com a chave na porta e com o segredo metido, porque a gente não está sempre a estar a meter o segredo. Não façam isso. Portanto, backups offline. Tenham lá um cofrezinho, um sítio na vossa empresa onde tenham as cópias de segurança guardadas à parte. E, finalmente, aquilo que é talvez um bocadinho mais complexo de fazer é o plano de recuperação e continuidade da atividade. Ou seja, o que fazer se a vossa empresa for atacada? Como recuperar? Isto, em alguns casos, é mais simples, porque a empresa é pequenina,
mas noutros casos é bastante mais complexo. Independentemente de ser simples ou complexo, tem que estar contemplado. Onde é que eu tenho as cópias de segurança? Para já, tenho ou não tenho? Se tenho, ótimo. Se tenho, o que é que eu vou recuperar primeiro? E ter este plano agizado e, se possível, até testado. O que nós concluímos daquele ano terrível, mas de muita aprendizagem, foi 22 e também metade de 23, foi que as entidades que foram atacadas e que estavam preparadas, o exemplo mais paradigmático é a Vodafone, a Portugal, que foi atacada, estava bem preparada, foi atacada, recuperaram num tempo finito. A Vodafone tinha 4,3 milhões de clientes na altura, e ao fim de pouco mais de uma semana recuperou completamente os serviços todos e não perderam qualquer informação. E saíram mais ricas, porque eles próprios se uniram mais como equipa e perceberam que tinham confiança nos mecanismos que tinham em place. Claro que foram atacados, mas só não é atacado quem não está ligado. E mesmo assim há casos bem mediáticos em que as pessoas não estão, em que essas entidades não estão ligadas à internet e mesmo assim foram atacadas. Vida o famoso caso da fábrica de enriquecimento de urânio no Irão, que não estando ligada à internet, conseguiram introduzir um malware na rede da fábrica de enriquecimento de urânio, que alterou de tal maneira o sistema de comando e controle das centrifugadoras, que fez com que, na verdade, as centrifugadoras rodassem a uma velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que se partiram. Os apoios das centrifugadoras partiram-se, depois começaram a partir umas por cima das outras e estragaram-se todas e atrasou todo aquilo, teve um impacto estratégico, de facto, que atrasou o processo de enriquecimento de urânio vários anos. Enfim, acho que só adiou o mal, mas isso foi um facto. Ora bem, muitas das vezes o que nós usamos, sobretudo ao nível dos dirigentes, eu não sei se aqui na audiência estão dirigentes ou não, tenho aqui alguém no chat. Que tipo de apoio é que o INS pode dar às empresas que se queiram fazer testes de penetração? Podemos dizermos que empresas é que estão credenciadas por nós para fazer. É a única coisa que podemos fazer. E aí existem pelo menos 4 empresas que nós conhecemos em Portugal que o fazem. Mas eu depois posso dar essa informação mais tarde. Não obstante, muitas das coisas que nós ouvimos dizer que o meu negócio não depende da tecnologia para prosperar, basta a minha intuição eu ir à procura de clientes. Qualquer negócio hoje em dia que tenha um POS para pagar, um sistema de transação bancária para pagar a clientes e receber dos clientes e pagar aos fornecedores, presença no Facebook, presença nas redes sociais, ou mesmo uma webpage, precisa da tecnologia para prosperar. E eu estou a dizer os mínimos. Outra coisa que nós ouvimos muitas vezes é que a cibersegurança é para o Departamento de Tecnologias de Informação, para os informáticos. Essa é para os informáticos. Falem com eles. Outras, um bocadinho maiores, dizem que é farto de investir em firewalls e tem várias camadas e, portanto, estamos seguros. Se temos a tecnologia certa, estamos seguros. Sabem que não é bem assim, porque não é a tecnologia que faz erros. São, por vezes, as pessoas, como eu já há bocado vos disse, que num momento de fraqueza, num momento de desconhecimento, clicam naquele link que apareceu no e-mail, que até parecia benigno, mas que depois deita tudo a perder. Não é? E também já ouvi, felizmente cada vez ouço menos, que a cibersegurança não é um investimento, é um gasto. Ao que eu digo que vejam que depois, se não investirem em cibersegurança, se forem atacados, têm que gastar dinheiro muito mais do que o fariam se tivessem investido em cibersegurança. Para além disso, existem hoje em dia regulamentos da União Europeia, vou-vos falar num deles daqui a um bocadinho, que obriga determinadas empresas a cumprir requisitos de cibersegurança, que são em cada Estado-membro, de maneira a garantir níveis de maturidade e níveis de
proficiência mínimos em toda a União. Portanto, mas de qualquer maneira, se alguns de vós trabalham com pessoas em que o pensamento é este, eu diria que é preciso ter alguma cautela, estão potencialmente em perigo. E então, o que é que nós preconizamos que se faça? São algumas perguntas para ver se há respostas ou não. A primeira é, existe ou não na minha empresa, ou na minha associação, ou no meu agregado de empresas, o enquadramento doutrinário para esta temática. A doutrina, como sabem, diz-nos como fazer. Como fazer é a doutrina que diz. O que fazer é a política que diz. Eu, dentro de um determinado esquema doutrinário, estabeleço o que é que eu quero fazer com a política. Aqui existe ou não existe um conjunto de coisas que nos digam o que é que a gente tem que fazer. Então, eu vou-vos dizer o que é que existe em Portugal que enquadra tudo isto. Existe a lei do cibercrime, mais ligado à área criminal do ciberespaço, que é a entidade maioritariamente responsável por esta temática no nosso país é a Polícia Judiciária, através da Unidade de Combate ao Cibercrime Tecnológico, com quem trabalhamos, eu diria, diariamente, porque a probabilidade de um incidente de cibersegurança não ser um cibercrime é muito baixa. Percebem? A probabilidade de não ser é muito baixa. Portanto, informamos sempre, através de um canal que já está preparado e agilizado, a unidade de combate ao cibercrime. Depois, temos a Estratégia Nacional de Segurança Ciberespaço, a 2.0, ela foi publicada em 2019, estamos já com outra preparada, que só ainda não viu a luz do dia, porque 7 de novembro de 2022 aconteceu, para quem não se lembra, 7 de novembro foi o dia em que o senhor, então Primeiro-Ministro António Costa, apresentou a sua demissão e o Presidente da República aceitou. Portanto, toda esta mudança governativa alterou a calendarização destes processos. Depois temos uma lei que para mim é a Lei Farol, que estabelece o regime jurídico de segurança do ciberespaço no nosso país, transpõe uma diretiva da União Europeia, já de 2016, e estamos neste momento, e eu vou-vos falar nisso um bocadinho mais à frente, a preparar uma atualização deste conjunto de legislação, que faz a lei é a 46 e o decreto-lei regulamenta o regime jurídico de segurança do ciberespaço. Portanto, estes dois conjuntos vão ser modificados, e já temos esse projeto pronto, que esperamos que entre em processo legislativo o mais depressa possível, uma vez que temos que transpor a tal diretiva, vai ter impacto nesta legislação que vos estou a dizer, até 17 de outubro de 2024. Vamos ver se conseguimos ou se nos atrasamos. Começámos a trabalhar nisto em maio do ano passado. Mas enfim. E depois temos um regulamento, o número 183 de 2022, que é aplicado às entidades que estão cobertas por aquela legislação, pela C e pela D, que diz quais são os requisitos que essas entidades, que são 410 no nosso país, do setor da energia, das águas, da saúde, dos transportes, dos prestadores de serviços digitais, enfim, que têm que reportar isso à Autoridade Nacional de Cibersegurança, que é o Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, depois, a Europa é, como sabem, muito profusa e muito dinâmica na produção de legislação. Eu aqui apenas mostro apenas sete, estou a ser irónico, o Digital Markets Act e o Digital Services Act, sobretudo este último para conteúdos, quem é o responsável em Portugal pelo Digital Services Act é a ANACOM, portanto o grupo de telecomunicações. Depois temos o Digital Operational Resilience Act, que vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, tem como foco a comunidade bancária, seguros, seguradoras e mercado de valores. Portanto, é um conjunto específico de requisitos de cibersegurança para esta comunidade. Depois temos a NIS 2, que eu vou falar mais à frente com algum detalhe, e que vai ser o Centro Nacional de Cibersegurança, a entidade primeiramente responsável, tal como já foi para a NIS 1. NIS quer dizer Network and Information System Directive.
em português traduzem por Diretiva de Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação. Já houve uma versão 1 que deu origem àquela Lei 46 que vos falei. Agora a NIS 2 vai dar origem a uma alteração à Lei 46 e à Lei 65. É a tal projeto que já está pronto a entrar em processo legislativo logo que o atual governo tenha, digamos assim, oportunidade para estar connosco. E depois temos a Critical Entities Resilience Directive, que visa regular as infraestruturas críticas no que há safety de respeito. Como saberão, nós em Portugal, a nossa língua não distingue a safety da security em termos de língua portuguesa. A língua anglo-saxónica, os ingleses distinguem a safety e a security. A safety é na dimensão de danos que podem ser causados às pessoas e às infraestruturas, danos físicos, e a security é aquela que, entre outras coisas, diz respeito à cyber security. Ora bem, uma infraestrutura crítica, hoje em dia, é controlada, é monitorizada, sobretudo com sistemas digitais. Portanto, aqui a security e a safety têm uma ligação muito forte. E é por isso que, com a publicação da Critical Entities Resilience Directive, vai haver uma convergência entre as entidades que são cobertas pela NIS 2, pelaquela diretiva azulinha do lado esquerdo, embaixo do slide, com a diretiva que estabelece quem são e quais são as entidades, as infraestruturas críticas do nosso país. E as duas entidades em Portugal que tratam deste assunto, designadamente o Centro Nacional de Cibersegurança e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão a trabalhar juntas neste sentido. E depois temos diretivas para o governo dos dados, que são, como vos disse há bocado, matéria-prima do ciberespaço. Quanto à NIS 2, eu não vou tentar não ser muito aborrecido com isto, eu não sou jurista, portanto não vou olhar para isto como um jurista, vou apenas identificar-vos algumas características distintivas da NIS 2 para a NIS 1. Ela é a sucessora da NIS 1, como eu já vos disse, foi proposta pela Comissão Europeia em dezembro de 20, aprovada em 22, publicada em dezembro de 22, logo a seguir ao Natal e antes do Ano Novo, e o prazo para a transposição é até 17 de outubro de 24, como vos disse. Nós começámos desde logo a trabalhar, e o ano passado encomendámos um estudo a uma das faculdades de Direito das nossas universidades públicas, e a que ganhou produziu-nos um relatório com toda a alteração legislativa proposta. Nós trabalhámos essa alteração legislativa, ela está pronta para ser apresentada ao atual governo. A minha proposta vai ser que ela, antes de entrar em processo legislativo, seja sujeita a escrutínio público. Eu vou defender isso e estou convencido que esse é o caminho que deve ser trilhado, na medida que isto tem impacto na vida das empresas, tem impacto na maneira como as empresas se organizam, como eu vou tentar demonstrar. Porque a diretiva alarga o número de entidades e setores abrangidos. A probabilidade de haver um setor que não é contemplado por esta diretiva é muito baixo. Depois, reforça e é mais objetiva nos requisitos de segurança adotados. Estabelece o normativo de notificação de incidentes, ou seja, eu sou uma empresa, sofri um incidente de cibersegurança, estou no âmbito da cobertura da diretiva NIS 2, como é que eu vou reportar o incidente e a quem? Isto tem que ficar claro. Depois, tal como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, tem sanções mais elevadas, mais específicas, e a responsabilidade é atribuída aos quadros superiores de cada entidade. Enquanto que a NIS 1 era mais soft. A NIS 1 foi entendida pela União Europeia, pela Comissão Europeia, pelo Conselho, ela foi aprovada em última instância, como mais pedagógica, mais criadora dessa cultura. Esta já é mais sancionatória. Posso dizer que havia alguns Estados-membros que queriam que isto já não fosse uma diretiva, que fosse um regulamento. E alguns outros Estados-membros, nos quais Portugal se incluiu,
defendeu que as empresas ainda estavam a recuperar de bailouts, de pandemias, e agora já terem estes níveis de cibersegurança, de repente poderia, ser muito sancionatório para as empresas, e algumas poderiam mesmo sobreviver. E, portanto, uma diretiva tem mais tempo para entrar em vigor e dá mais tempo às empresas precisamente a adaptar-se. A administração pública, como imaginam, também está contemplada. Uma entidade é abrangida pelo âmbito da aplicação se operar num dos setores, no fundo, qual é o âmbito? Se operar num dos setores e tipos de serviço enumerados nos anexos, que eu já vos vou dizer quais são, cai. É, em princípio, uma empresa que é contemplada por essa diretiva. E depois tem que ter uma determinada dimensão. E quais são os setores? Os setores são estes que eu vos mostro. Portanto, à esquerda tem os que eram da NIS 1, da primeira diretiva, e à direita tem os 9 que aparecem. E, portanto, alguns deles, como verão, são fruto do que aprendemos com a pandemia. Por exemplo, a área da alimentação. Por exemplo, a área vão ver que na área da health, na área da saúde, há mais áreas. Na área do research, portanto, research and development, investigação e desenvolvimento, e a área química. Porquê? Porque durante a pandemia nós vimos muitos ataques a grandes laboratórios farmacêuticos e a grandes hospitais, precisamente para irem tentar obter dados, não só laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, e também a grandes empresas químicas onde estavam a ser produzidas as novas vacinas. A administração pública, que vem aí também na coluna mais à direita, está contemplada na NIS 2, mas na NIS 1, quando fizemos a transposição para a NIS 1, para a Lei 46, já incluímos a administração pública. Não foi um processo muito straightforward, porque havia algumas pessoas que não queriam pôr a administração pública e havia outras, na qual eu me incluo, que defendo desde há muito tempo que não há melhor liderança que seja aquela, por exemplo, se a administração pública não tivesse já contemplada pela NIS 1, como é que depois o Estado ia exigir às empresas, ao setor privado, para cumprir determinados requisitos de cibersegurança, se ele próprio Estado não os cumpria. E na altura, a senhora ministra, a professora Maria Manuela Leitão Marques, foi bastante sensível a este argumento e decidiu, porque foi ela que defendeu a Lei 46 de 2018 na Assembleia da República, decidiu que assim seria e o assunto ficou resolvido logo à cabeça. Os setores de importância crítica. O que está azul é o que é novo em relação ao azul. Vejam, na energia, que já estava, está o aquecimento e arrefecimento urbano. Como sabem, os países mais frios têm sistemas de aquecimento, por vezes por bairro, são tal como a eletricidade, e, portanto, isso é um serviço de importância crítica. Na área da saúde, vejam precisamente o que está azul, que é novo: laboratórios de referência, fabricantes de dispositivos médicos, preparações farmacêuticas. As águas residuais também aparecem. A administração pública central e regional e a dimensão espacial são setores de importância crítica. Outros setores críticos são os serviços postais, lá está o retalho, não é? Produção, transformação e distribuição de produtos alimentares, a indústria transformadora e o fabrico de uma série de equipamentos, incluindo as áreas de investigação, organismos de investigação, ligados precisamente aos setores que estão contemplados nesta diretiva. Agora, quanto à dimensão, eu disse-vos que ou estão naqueles setores e têm uma determinada dimensão. E existem aqui duas charneiras de dimensão. As empresas que têm entre 50 e 250 trabalhadores e faturam um determinado valor, podem ser mais pequenas. Imagine uma empresa que tem 20 trabalhadores, mas tem um volume de negócios anual ou superior a 10 milhões de euros, já é coberta, desde que esteja num daqueles setores da sociedade ou da economia que estão naqueles anexos.
Portanto, mais de 50 trabalhadores. Portanto, estas são as empresas que começam a contar para a ANIS 2. E depois são entidades essenciais, empresas que têm pelo menos 250 trabalhadores ou um volume de faturação a este nível. Estas empresas são supervisionadas pela Autoridade Nacional de Cibersegurança, do Centro, antes de acontecerem. Porque temos a noção que umas empresas com estas dimensões, se acontecer um problema, é preferível prevenir, é mais eficaz prevenir do que depois ser reativo. Não é? Estas são supervisionadas antes. E a nossa sensibilidade é que, em Portugal, elas serão de um número relativamente mais pequeno do que as outras. Como sabem, o tecido empresarial em Portugal e também no resto da Europa é, sobretudo, constituído por pequenas e médias empresas. As empresas de mais de 250 trabalhadores talvez já sejam de um número menor do que as outras. As empresas que têm pelo menos 50 trabalhadores, o tal valor entre 50 e 250, são importantes, portanto, as outras, aquelas anteriores, são essenciais. Estas são importantes e são supervisionadas apenas depois do incidente acontecer. Vão ter que dar provas que estão a implementar todos os requisitos de cibersegurança que a própria diretiva, ou a lei neste caso, estabelece, mas só serão supervisionadas se houver um incidente. Isto é uma forma de as distinguir quanto à sua criticidade, mas também para tornar execuível o trabalho da autoridade em qualquer um dos Estados-membros, porque, por exemplo, só no nosso país, antecipamos, ainda não temos os números definitivos, mas que serão à volta de 4.000 empresas no nosso tecido empresarial, incluindo as entidades públicas, que estarão abrangidas por esta nova diretiva. A gestão do risco é da responsabilidade do gestor máximo, e, portanto, os órgãos diretivos, o C-Level, o Board, pode ser responsabilizado por eventuais violações, o que, para quem é, sobretudo, ligado a este tema e está nas empresas, e muitas vezes não consegue fazer chegar lá acima a necessidade de se investir nestas áreas, é um bom caminho. As sanções, enfim, são desta ordem de grandeza. Estamos a falar de sanções muito significativas. Ela pode ser um valor absoluto ou indexado ao volume de negócios, mesmo assim são verbas bastante assinaláveis, e que lá está, fazem com que aquele mito que há bocado vos falei, que investir em cibersegurança é um gasto e não é um investimento, se transforme de facto num investimento. Nós próprios sabemos que na nossa vida pessoal preferimos, ainda assim, ter um seguro e nunca o evocar, do que não ter seguro nenhum e quando precisamos dele depois não o temos, e por não o termos, temos o risco todo em cima de nós. As sanções podem ser sanções pecuniárias compulsórias, e as pessoas singulares que representam entidades essenciais podem ser responsabilizadas pelo incumprimento. Portanto, isto está bem claro na diretiva. Eu não vou ser exaustivo nas medidas de segurança, eu depois vou partilhar a apresentação e vocês, se tiverem interesse, poderão consultar quais são essas medidas de segurança. Elas estão aqui todas elencadas nos slides, e que, se vocês tiverem o trabalho de compará-las com um dos slides, aquele slide eu não gastei bastante tempo com as 3 colunas, lembram-se o que é que aprendemos nessa fase, verão que todas elas estão aqui. O que é que nós estamos a fazer para ajudar? O que nós estamos a fazer para ajudar é a criar ou a atualizar um conjunto de mecanismos que temos vindo a construir ao longo do tempo, para ajudar as empresas a não só conhecer o que é que têm de fazer, como também a perceber como é que estão. Nesse contexto, desenvolvemos referenciais e ferramentas que nos ajudam a fazer isto. Um dos referenciais mais importantes é este, é o Quadro Nacional de Referência para a Segurança,
que vamos atualizar de acordo com a NIS 2. Esses trabalhos já estão em curso neste momento. Portanto, identifica que controles de segurança é que vocês devem ter. É que as organizações devem ter para verificarem portanto, onde é que estão e o que é que devem fazer. Tem orientações e isso. E é um referencial, sobretudo, baseado numa lógica de gestão de risco. E estamos também a desenvolver um esquema de certificação de acordo com o quadro. E este esquema, que já existe e vai estar também a ser atualizado, vai ser alinhado com os requisitos de cibersegurança que a NIS 2 estabelece para as empresas. Ou seja, imaginem, eu sou uma empresa coberta pela NIS 2. Vou ao quadro e vejo que controles é que eu devo fazer. Faço o gap entre aquilo que tenho e aquilo que devia ter. E depois, com este esquema de certificação, vou caminhando para estar compliant com o quadro. Ao estar compliant com o quadro, estou compliant com a NIS 2 no que ao meu setor diz respeito. Não sei se fui claro nesta descrição, mas o nosso objetivo é dar-vos caminho. Eu não sou bom cozinheiro, acho que sou bom garfo, mas não sou bom cozinheiro, mas sou capaz de fazer um prato se tiver, não deve sair muito bem, não é? Mas se eu tiver a receita, consigo comprar os ingredientes e juntá-los naquelas quantidades, de maneira que no fim possam ter uma iguaria, mas não morro de fome. Portanto, esta analogia é um bocado isto, este esquema de certificação vai-nos dar o que temos que fazer para estarmos compliantes, por oposição a dizer, também lá a lei e agora cumpram a lei. Está bem, mas eu cumpro a lei, mas como? Como é que eu cumpro a lei? E é isso que vamos tentando procurar de maneira a pôr-nos no lugar de quem tem que, de facto, cumprir a lei. Fizemos também, já em 22, algo que talvez possam considerar nas vossas, ou na associação, ou mesmo nas empresas onde trabalham, que é desenvolvermos com o Instituto Nacional, com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, o site é da INCM, selos de maturidade em cibersegurança. Existem 3 níveis, o bronze, o prata e o ouro, e há empresas a candidatarem-se a fazerem a certificação para estes esquemas. Esta certificação foi feita tendo por base aquele quadro nacional de referência, o IPQ, o Instituto Português, que desenvolve normas, desenvolveu uma norma com base no quadro nacional de referência à cibersegurança, e depois há um esquema de certificação com base nesse quadro, e já existem várias empresas, com bronze, com prata, e muito menos com ouro, porque a de ouro é muito mais difícil de atingir e nem todas as empresas precisam de estar no ouro. Eu costumo dizer que se, por exemplo, na administração pública, central e local, todos estivessem com bronze, já o nosso nível global enquanto país na área da cibersegurança era bastante satisfatório. Mas tudo isto, vejam, não são coisas para ajudar, porque a pior coisa que me pode acontecer, e vocês certamente estarão na mesma situação, é obrigarem-me a fazer coisas e não me dizerem como é que eu tenho que fazer. E a gente quer ajudar as empresas a navegar neste mundo complexo que é o mundo do digital e o mundo da cibersegurança. E se lhes dissermos onde é que eles podem ir para fazer coisas, só falta dizer onde é que podem ir financiar-se para fazer coisas. Mas o que vos posso dizer é que se forem entidades que sejam contempladas na NIS 2, há fundos da União Europeia que se podem candidatar para cumprir aqueles requisitos. Sempre na lógica da segurança, sempre na lógica da confiança. E a União Europeia, neste esquema, neste processo, também tem processos de certificação para grandes produtos, cloud, 5G e Internet of Things. São processos que estão lentos e prosseguem muito lentamente, porque chegar a consensos numa Europa a tanta gente é difícil, mas consegue-se mesmo assim. Foi por causa disso que nós fizemos os esquemas de certificação
porque só dependia de 4 entidades, 3 ou 4 entidades, e para colocar já a máquina em funcionamento, e portanto foi isto que fizemos. Outra pergunta que é importante saberem é o que é que eu tenho que fazer se eu tiver um comprometimento grave de informação na minha organização. E o comprometimento grave da informação é a informação que é identitária da organização e que define e caracteriza e identifica claramente o que é que cada organização é e o que é que faz. Diferenciador do seu concorrente, do seu concorrente. Pode haver duas empresas na mesma área de negócio, mas têm diferentes clientes, têm diferentes mercados e fazem as coisas, se calhar, de maneira diferente. E isso é que é identitário. E essa informação tem que estar muito bem preservada e tem que se saber claramente que, se for comprometida, como é que eu respondo e quais são os impactos desse comprometimento para o meu negócio. E depois é perguntar se eu tenho alguém na minha organização responsável pela cibersegurança. Se calhar, na maior parte das organizações, é um informático, mas para uma organização uma organização maior, mais complexa, isso já não pode estar a cargo do informático, tem que estar a cargo de uma pessoa que é o CISO, Chief Information Security Officer, ou em organizações ainda mais complexas, é o CIRO, Chief Information Risk Officer. E normalmente nas empresas muito grandes, este CISO está muitas vezes na estrutura da regulamentação e da compliance, portanto, da conformidade. Há empresas que não têm capacidade para ter isto, mas lá está, se juntarem em torno de uma associação, talvez consigam. E depois uma quarta questão que convém colocar é qual é o nível de sensibilização de informação dos empregados, dos trabalhadores da empresa sobre estes temas. Normalmente as equipas de tecnologias de informação, a equipa informática até têm alguns conhecimentos, mas depois as pessoas que fazem a empresa viver e trabalhar todos os dias nos mais diversos setores, não têm campanhas de awareness para isso e depois, lá está, clicam em links que não devem. Nós, no Centro Nacional de Cibersegurança, sabemos isso, sabemos bem que a tecnologia muda a nossa maneira de nos comportarmos e muda o risco, e por isso temos que ter sempre em consideração o impacto da tecnologia nas nossas vidas, e por isso investimos muito em formação. Muito mesmo em formação, investimos muito em sensibilização. Temos 4 cursos online, eles estão aqui, todos os links estão aqui, é só as senhoras e os senhores clicarem, estão numa plataforma da administração pública, a plataforma Now, é só registarem-se, já não estão registados, e fazerem os cursos à medida da vossa velocidade e do vosso tempo. Todos eles não são fastidiosos de fazer, uns mais longos do que outros. Não têm que pagar nada por isso, apenas têm que pagar com o vosso tempo. Mais nada, não há cá FIIs, nem joias, nem nada disso. Já temos muitas pessoas que fizeram o Cidadão Ciberseguro, que têm os básicos da cibersegurança, o Cidadão Ciberinformado, que fizemos com a Lusa, que tem vindo a ser atualizado na área da desinformação, ajuda as pessoas a distinguir e a porem-se, digamos assim, alerta para conteúdos que são falsos. Fizemos o Consumidor Ciberseguro logo durante a pandemia, porque as pessoas começaram a ser vítimas de fraude quando iam fazer compras online, e já mais recentemente fizemos um curso sobre comportamentos nas redes sociais, de maneira que as pessoas não digam demasiado da sua vida nas redes sociais, e portanto não aumentem a sua vulnerabilidade enquanto cidadão por fazerem precisamente isso. Ao nível das empresas, recomendamos, sobretudo nas maiores, que façam, pelo menos uma vez por semestre, exercícios de decisão à volta de uma mesa, onde criam um cenário e depois, perante esse cenário, por exemplo, fui vítima de um ransomware, tenho backups resguardados. O que é que eu tenho que fazer para o que é que eu tenho que fazer para recuperar desse ataque? O que é que eu tenho que comunicar? Quem é que é envolvido? Que medidas de mitigação é que eu faço para, nesse caso, eu continuar a ter o negócio ativo e não perder clientes e faturação nesse tempo? Percebem? Tudo isso tem que estar pensado. Isso porque não é na altura em que acontece,
que vamos depois improvisar e perdoem-me a palavra, desenrascar. Não, isto não é sujeito a esse tipo de atividades ou a esse tipo de atitudes, porque normalmente depois as coisas saem caras. Eu vou-vos no fim dar o link do CERT, em caso de vocês precisarem de ajuda. Na área da formação, elevámos a fasquia com o PRR e desenvolvemos um referencial de competências em cibersegurança em 2022. Isto temos já em curso um grande projeto a nível nacional, que é o que chamamos de Sea Academy, onde estão envolvidas 21 universidades e politécnicos do nosso país, em todo o nosso território nacional, que, através de formação, podemos fazer o upskilling e o reskilling, portanto, aumentar as competências ou reformular as competências das pessoas através do ensino superior universitário e politécnico, e o nosso objetivo é formar até 2026 9.800 profissionais nesta área. Estamos agora a fazer compromissos Sea Academy, fizemos recentemente com CIMs, com comunidades intermunicipais, onde cada comunidade, através das câmaras, compromete-se a arranjar por ano uma turma, 2 turmas de 30 formandos nesta área. Quem sabe se a APPC não quer também firmar connosco um compromisso dessa natureza, ajudava-nos e também se calhar ajudar as pessoas que estão nesta associação. A formação é diversa, tem vários níveis de digamos assim, de abstração e de complexidade. Tem 17 percursos formativos que são, no fundo, 17 bonecos de Lego que se fazem com 44 peças de Lego. As 44 peças de Lego são os 44 conteúdos formativos, que se distinguem em 6 níveis. Quanto mais alto, maior é a complexidade. E está aqui a matriz que está, precisamente, em curso. A carga horária são 35 horas cada curso e depois vão-se acumulando. Há cursos que são totalmente online, há cursos que são híbridos e há cursos que são, devido ao seu teor, eminentemente presenciais. E é por causa disso que fizemos, precisamente, isto em parceria com as universidades e politécnicos, porque assim temos capilaridade ao nível do território nacional. Eu estou-vos a dar também os links. A Sea Academy tem um link, tem um portal específico, e se quiserem saber mais informação sobre ela, podem contactar comigo, que eu depois colocar-vos em contacto com os leads deste projeto. Mas, portanto, é um projeto que já está em curso, e se seguem o Centro Nacional de Cibersegurança nas redes sociais, verão que regularmente anunciamos os cursos que vão sendo dados ou em Bragança, ou em Viseu, ou em Lisboa, ou na Madeira, ou nos Açores. Eles estão permanentemente a ser anunciados. Temos também a rede Sea Network, Cyber Security Network. É algo que o que nós fizemos foi: Portugal não é só Lisboa, isso é óbvio, é uma verdade lá para Alice. Então, como é que vamos agarrar neste facto e capilarizar e tornar a nossa oferta mais regional? E o que desenvolvemos foi esta rede de centros de competências. Vão estar em 7 regiões alinhadas com a NUTS 2, Norte, Centro, Alentejo, Algarve, região da Grande Lisboa, Açores e Madeira, onde haverá entidades, são consórcios que já se formaram esses consórcios, onde nós vamos transferindo verba para eles irem fornecendo o tipo de serviços que são supostos fornecer, serviços de cibersegurança às entidades dessas regiões, adequados à realidade socioeconómica da região. No fundo, tornando a oferta mais adequada à realidade de cada uma das regiões do nosso país. E a oferta pode ser tanto em serviços como em bens, através do fornecimento desses bens ou desses serviços das empresas que lá estão, mas também ajudando as organizações a candidatarem-se a fundos da União Europeia para concretizarem determinados projetos. Por exemplo, o consórcio da região Norte é formado por todas as comunidades intermunicipais da região Norte, por todas as universidades e todos os politécnicos. Isso é um grande consórcio que me parece que vai ser difícil de fazer governance, mas é um consórcio poderosíssimo, porque vejam, tendo todas as comunidades intermunicipais, tem todas as câmaras da região Norte.
E, portanto, tendo todas as câmaras da região norte, tem uma capilaridade ao nível do poder local e, portanto, dos cidadãos, enorme. E atrás disso depois vêm as empresas. E eu pessoalmente, fiquei bastante contente disso acontecer na região norte, porque, como sabem, é uma região com muita densidade de empresas, sobretudo pequenas, médias empresas, e, portanto, podemos, estou convencido, criar essa ligação profícua e virtuosa entre o setor público e o setor privado por região. Finalmente, a pergunta, quais são os maiores riscos de cibersegurança na sua organização? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida por aqueles que conhecem o negócio da empresa, partindo dos produtos, para o plano de mitigação de riscos. Dizer que produtos ou serviços é que eu tenho que entregar, que processos e pessoas é que eu tenho na empresa para fazer aqueles produtos ou aqueles serviços e que sistemas de tecnologias de informação é que eu tenho onde esses processos correm, produzem aqueles produtos. E depois, a partir do momento que eu tenho identificado esta cadeia, estes 3 blocos principais, eu identifico que riscos de cibersegurança que aquelas tecnologias têm. Não sou eu que identifico, mas peço a alguém para identificar, muitos deles são conhecidos e depois o plano de mitigação desses riscos. E tudo isto pode ser feito com aqueles quadros de referência que eu há bocado vos falei e que estão disponíveis no nosso site. Estamos quase a acabar, eu apenas gostava de vos dizer que também desenvolvemos um guia para a gestão de riscos sanitários e segurança da informação e de cibersegurança. Ele está também, vai depois da transposição da NIS 2 que vos falei, ser atualizado precisamente para refletir as normas da NIS 2, da tal diretiva. De qualquer maneira, quisemos fazer isto porque havia muitas empresas que não tinham, mesmo na administração pública, não tinham um referencial para a análise de risco. Eu estou mesmo a acabar e gostava de vos deixar algumas ideias-força. E as ideias-força são que, se nós não nos prepararmos para as coisas, não é na altura em que elas acontecem que vamos desempenhar bem. Isto é tão importante ou tão verdade para a cibersegurança como para qualquer outra coisa da nossa vida. Portanto, se prepararmos bem, se anteciparmos problemas, se anteciparmos, está ali um erro, não é antecipar, é antecipar. Portanto, porque as boas preparações promovem certamente um bom desempenho. E este senhor, este jogador de ténis, não se preparou e certamente, se isto não fosse uma fotografia, fosse um vídeo, saberíamos que ele teria levado com aquela bola na cara e certamente que amanhã teria o olho negro. E isto, minhas senhoras e meus senhores, é como andar de bicicleta. Se paramos, caímos. Se andamos muito depressa num terreno que tem riscos, também caímos. Portanto, temos que dosear o nosso andamento de maneira a não parar, andar sempre, prosseguir sempre, com uma prossecução que é uma função do risco do terreno que estamos a pisar. E para fazermos a análise de risco, temos que ter este pensamento. Vou implementar esta tecnologia, que riscos é que vêm associados a esta tecnologia? E, sobretudo, pensarmos que precisamos da tecnologia para viver como vivemos, para trabalhar como trabalhamos, mas, sobretudo, peço-vos e que pensem sobre isto, que não devemos deixar que seja a tecnologia, ou, sobretudo, as tecnológicas que fazem essa tecnologia, que a ditar como vivemos e como nós socializamos e como nós trabalhamos. Devemos usar a tecnologia na estreita medida daquilo que necessitamos. Não podemos deixar, enquanto seres humanos, de socializar e de sermos seres humanos, que devemos também interagir sem ser através do digital. Eu gostava muito mais de estar convosco numa sala e interagir convosco para perceber também em que medida é que aquilo que eu vos estava a dizer, ou que eu vos estou a dizer, estava a criar ressonância em vocês ou não. Não queremos ser autómatos. Não queremos que a tecnologia dite para onde vamos e como nos comportamos. E para fazermos isso de forma sólida, devemos trabalhar, devemos cooperar, porque os problemas hoje em dia, não só de cibersegurança, mas do nosso mundo, são demasiado complexos para que uma só organização os tente resolver sozinhos. É o World Economic Forum que diz. Temos de fazê-lo sempre em rede com as pessoas, mas em rede não é rede informática com as pessoas, é em rede mesmo com as pessoas, é juntarmos, debatermos o assunto.
mesmo que utilizemos uma plataforma eletrónica como hoje estamos a fazer aqui. Mas temos que debater estes assuntos, temos que ser estimulados com pensamentos desta natureza e, sobretudo, temos que ter lideranças comprometidas com isto, porque se o líder não leva a sério estas questões, então a organização só por si não conseguirá atingir o nível que deve atingir em face dos desafios que hoje nos são colocados. Como último slide, a ideia fundamental é esta, nós temos que construir um futuro na base da capacitação digital das organizações. E isso está mais do que provado que é um acelerador do desenvolvimento. E fazê-lo alicerçado nas melhores práticas de segurança da informação é um promotor de confiança. Se é confiança, a gente não usa. Se a gente não usa, não se desenvolve. Se não se desenvolve, não se cria valor. Se não se cria valor, não há desenvolvimento da nossa sociedade. Mas, como ideia final, fazer isto tudo é também um protetor da democracia, porque há Estados no nosso mundo que são Estados totalitários, que não são Estados democráticos, que usam a tecnologia não para a promoção do desenvolvimento, não só para a promoção do desenvolvimento, mas, sobretudo, para espiar permanentemente os seus cidadãos e fazerem com eles aquilo que num Estado democrático não se deve fazer. Portanto, sem mais, eu terminava aqui as minhas desculpas por ter sido tão longo, mas o que tinha a dizer-vos era muito e ficou ainda alguma coisa por dizer. Ainda assim, estão aqui os meus contactos. O CERT-PT, aqui os contactos também, que eu sugeria que retivessem em caso de incidente. E sem mais, eu parava o compartilhamento e ainda tenho tempo da minha parte para responder a algumas questões. Muito obrigado, Sr. Almirante. A sua apresentação foi espetacular e acho que compreendemos todos bastante bem a maneira como temos que realmente gerir estes riscos e mitigá-los. Já vamos realmente um bocado adiantados, mas com certeza eu perguntava à audiência se tem alguma questão para pôr ao Sr. Almirante. Quem tiver, há um sistema que se pode levantar a mãozinha. Eu espero conseguir ver aqui se eu só tenho alguns no meu ecrã, mas eu julgo que quem levantar a mãozinha aparece automaticamente, não é? O Alexandre Portugal levantou a mão. Alexandre, és tu? Sou, Parece que és tu. sou. Olá, boa tarde. Olá, António, muito obrigado pela Olá, sua, Alexandre, boa tarde. muito obrigado pela sua brilhante apresentação, interessantíssima. Eu ia lhe fazer aquelas perguntas do ponto de vista da empresa que não está abrangida por nenhum dos critérios, digamos assim, que tornariam obrigatório isto, que é o nosso velho problema, que é nós fazemos muito, mas nós achamos que fazemos muito, mas é sempre possível fazer mais. E, portanto, a pergunta era: existem indicadores, digamos assim, estatísticos ou algum tipo de indicador quantitativo que permita medir a intensidade adequada de esforço em horas, em equipa, em investimento, nestas coisas em função do volume de negócios, da natureza do negócio, da quantidade de pessoas? Alexandre, o único indicador que temos, primeiro, nós temos, eu não vos falei nisso, só en passant, o projeto do Observatório de Cibersegurança no nosso país olha para a nossa sociedade na ótica da cibersegurança em diversas perspectivas. Eu falei-vos do comportamento, falei-vos dos riscos e conflitos, e há um relatório sobre economia, que até tem economia na ótica do ciberespaço. Esse relatório é um relatório excelente, feito pela Universidade do Minho, pela Faculdade de Economia da Universidade do Minho, sobre o nosso requisito, olha precisamente para a nossa sociedade nessa ótica. Todavia, ele é datado, não é? É datado porque olhou para a nossa sociedade em 2021, o relatório é de 22. Ainda assim, há um indicador que nós costumamos usar
que é para o investimento em cibersegurança. Por cada 100 que investem em IT, devia investir 10 em cibersegurança. E quando diz 10 não é em artefactos, é 10 globalmente, é 10 em formação das pessoas, é 10 em capacitação das pessoas, é também em artefactos digitais, é em contratos, é nisso que está englobado, por exemplo, os testes de penetração, as auditorias, não fiquem com a ideia que se eu investir por cada 100 em IT, 10 em firewalls e essas coisas todas, estou safo. Não. É na globalidade. E depois tem variantes função do tipo de empresa que é. Se não for uma empresa que está coberta pela diretiva NIS 2 ou NIS 1, Lei 46, eu, se estivesse no vosso lugar, ou no lugar dessas empresas, tenderia a colar-me aos requisitos elevados, não é? Ou médios. Porque se eu for comprometido, se eu tiver um ataque, não é o facto, a única coisa que me salva é que se calhar não vou pagar coimas, mas vou pagar outras coisas. E se de facto a empresa é muito exposta ao digital, na sua atividade, na sua atividade de negócio, não é? Por exemplo, os associados da APPC se calhar têm tudo o que é, digo eu não conheço o vosso negócio, não é? Mas imaginem que têm planos, os planos das obras, planos das construções, provavelmente está tudo em digital. Tudo. Tá. É tudo em digital. E são matéria do vosso conhecimento, são propriedade intelectual vossa. Portanto, as tais joias da coroa que eu há bocado falava, se calhar andarão por aí. A pergunta que eu faço é: o que é que eu tenho para proteger isso? Se me roubarem isso, se me apagarem isso, eu tenho isso em papel? O que é que eu faço? Qual vai ser o impacto disso no meu negócio? Então, como é que vai ser um impacto grande? Porque se calhar, se eu não tiver, se a empresa A não tiver isso porque foi comprometida, se calhar não consegue responder a um grande encargo que uma empresa B consegue, que não foi comprometida. Estou-vos a dar assim um exemplo, sem conhecer muito bem o vosso negócio. E é este tipo de pensamento que se deve fazer. E este tipo de pensamento tanto pode ser um pensamento interno, num debate interno, mas depois tem que ser um debate consequente. Eu não posso só debater as coisas e não fazer nada. Mas lá está. Há um conjunto de boas práticas. Não, um dos bonecos, um dos livros, um dos documentos que eu vos mostrei, é um roadmap. É um slide que tem o que fazer e depois as ferramentas para fazer aquilo. Uma das coisas é um mecanismo através do qual eu meço a minha maturidade na capacidade de proteção, reação e prevenção. E depois, fruto de eu interagir com aquela ferramenta, aquilo dá-me um nível em que eu estou. 1, 2, 3, 4 e 5. E depois, associado a isso, há um caminho, um roteiro. E o roteiro depois diz-me que caminho é que eu tenho que fazer para chegar. Se eu estou no nível 2, que é que e eu quero estar no fim do ano que vem no nível 3. O que é que eu tenho que fazer? Está lá escrito. Depois uma pessoa tem que ler aquilo à luz do seu negócio, não é? Eu tenho uma outra pergunta já agora. Naqueles setores todos que apresentou, porque é que não está lá o setor da construção? Setor, isso eu não sei, não lhe consigo. Haverá alguma Mas veja razão? que indiretamente está. Indiretamente, sim, eu posso descortinar. Tudo o que é transportes depende muito do vosso setor. Sim. Tudo o que é transportes. E, portanto, os vossos clientes nessa área podem e devem, também através de vocês, saberem: meus senhores, vocês estão na diretiva NIS 2, vocês têm que cumprir um conjunto de requisitos que estão naquela diretiva e naquela lei. Cumprem. É que se não cumprem, depois, como é que é o risco? O risco é para nós ou é para vocês? Porque há um risco, não é? Há o risco na construção e depois há o risco na manutenção da infraestrutura, suponho eu, não é? Sobretudo quando estamos a falar de infraestruturas daquela dimensão e daquela complexidade. Claro. Na área dos hospitais. Os hospitais não é só no provimento do serviço de saúde. E no IT que está associado. É no IT que controla as infraestruturas, que monitoriza as infraestruturas.
suponho eu que num projeto de infraestruturas complexas, tudo o que é monitorização, sistemas de monitorização, entram no projeto. Sim, sim. E se entram num projeto, devem estar acauteladas. O que é que normalmente se verifica? Normalmente o que se verifica é que isso é subcontratado a empresas que depois querem lá colocar aquilo ao menor custo possível. E por vezes usam dispositivos que não cumprem os mínimos de cibersegurança. Os mínimos. Quando digo os mínimos estão abertos, podem ser comprometidos, podem ser berço de software que, para além de fazer aquilo que aquilo é suposto fazer, fazem outras coisas, como escutar o que está na sala, etc. Já vi isto tudo. Eu pensava que eu digo sinceramente, pensava que só havia coisas destas nos filmes, mas não. Por aquilo que eu tenho vivido nos últimos 8 anos, muitos dos filmes, daquilo que vejo nas séries, ou que via nas séries, em muitas delas são realidade. E é assim o facto. Quer dizer, estou aqui não quero, não sou daqueles que vem aí o fim do mundo, não. Acho que nós é que, como dizia aquele boneco do tenista, não é? A melhor maneira de nos estarmos preparados é anteciparmos. Não é anteciparmos problemas, é pensarmos se nos acontecer aquilo, o que é que a gente vai fazer. E eu costumo dizer, não pensem em tudo, pensem em 5 coisas. Máximo. 5. Um máximo. Em que áreas é que eu tenho espaço para melhoria nesta componente? E aquelas 6 perguntinhas, as 6 perguntas que estão na apresentação, pode-vos servir de guia. Tenho ou não tenho doutrina, ou seja, como fazer? Tenho ou não tenho? Tenho ou não? Há pessoas que já são ISO 27001 e têm esses ISOs todos. Já têm uma estrutura mais forte. Já fui aos treinos, sei como fazer. Agora tenho oportunidades de treino, como é que está o meu pessoal? Os meus 50 trabalhadores ou 40? Formação. Vão todos fazer o curso de Cidadão Ciberseguro que o Centro Nacional de Cibersegurança disponibiliza. Vão todos fazer aqueles 4 cursinhos. Não sei o quê, mas chatice. Não façam. Façam, porque aquilo até tem vídeos, aquilo até há um curso que é um bocadinho mais aborrecido do que o outro. Não vos digo qual é, mas não é certamente o Cidadão Ciberseguro. Mas fazem-se, percebe? É como preencher o IRS, mas com um propósito mais bonito. Eu posso parar quando eu quiser. Já estou farto de fazer, já fiz 1 hora. Quando eu faço o login outra vez, o sistema sabe onde é que eu fiquei e prossegue a partir daí. Não tenho que fazer tudo do princípio. Há empresas grandes, vejam, há grandes empresas do nosso país. Estou a falar da Delta, da Jerónimo Martins, da Corticeira Amorim, que usa a nossa formação para os trabalhadores deles e mais. E, em alguns casos, usa a frequência do curso, porque aqui depois dá um certificadozinho, se tiver mais de 80% nos questionários, como elemento de classificação, portanto, de avaliação do trabalhador. Alguns usam isso, outros não. E volta e meia, fazer ou não fazer testes reais, mandam um e-mail muito bem feito a ver se as pessoas clicam ou não clicam no link que, se fosse verdadeiro, levava a um comprometimento na organização. Portanto, há determinadas ideias que podem ser geradas a partir de perguntas, daquelas perguntas. Eu reconheço que vos dei muita informação para aquilo que é preciso. Mas o meu objetivo também foi dar-vos um overview. E agora pode-se fazer um drill down, não é? O mergulhar em determinados setores que considerem mais pertinentes, ou mais, não é pertinentes, é mais urgentes, digamos assim. Sim. Eu E começaria adequados por- à dimensão das nossas empresas. Exato. também. Onde é que está a vossa informação mais crítica, mais valiosa? Identificarem. E depois, a seguir, dizer como é que eu tenho guardado? Como é que eu tenho guardada? Está na net? Eu uma vez perguntei isto a um amigo meu.
que eu acho que o Alexandre até o conhece. E ele disse-me, eu acho que está na nuvem. E eu ia-me dando, quê? Achas que está na nuvem? A tua informação crítica da tua organização, os desenhos, a concepção das coisas, que é a tua coisa mais valiosa. Tu não sabes onde está. Tens que saber onde está. E tens de ter um backup do backup e mais não sei o quê. E depois ele disse-me que se admirava. Se calhar é por causa disso que eu vou a feiras e vejo coisas iguais àquelas que eu tinha concebido. Pois. Sim, senhora. Isto já foi há algum tempo. Já foi há quase 10 anos. Mas eu diria que se calhar há casos desses no nosso país. Haverá, com certeza. O dirigente máximo tem que saber onde é que a informação mais valiosa da organização está. E como é que ela é guardada. Tem que saber. Se calhar é um defeito profissional, porque a minha organização trata com a segurança da informação. Portanto, isto para mim é quase... É natural, não é? É natural. Sim. Epá, mas tem que ser natural nas organizações. Porque a informação, os dados que geram a informação e que depois criam conhecimento, é importante que criem conhecimento em nós e não nos outros, que vão competir no mercado depois connosco. Claro. Porque senão estamos a dar o ouro ao bandido, não é? Claro. Sim, senhora, não sei se há aí mais alguém que queira pôr alguma questão. Há uma questão aqui no chat. Como será disponibilizado o conteúdo? Eu transformo em PDF e envio para a direção da APPC. Tá E bem. depois farão o Agradecemos. favor de distribuir. Sim, senhora. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. É bastante importante também partilhar esta apresentação que está cheia de conteúdo importante para nós podermos gerir esta situação. Sim, senhora. Bom, se não há mais ninguém, queria agradecer antes de mais ao Sr. Almirante este trabalho que fez e este tempo que nos disponibilizou e que acho que foi ótimo e muito, muito importante para a maior parte das nossas empresas, estou em crer. Muito Visitem obrigado. o site do centro, Dr. Jorge Nani, visitem Engenheiro, o site já agora sou engenheiro. engenheiro. É verdade, aqui é sobretudo... Pois, aqui é quase tudo a engenharia. É E a arquitetura também. É como eu não sou só, eu sou dos eletrões e das telecomunicações, não sou das obras, mas partilho Também do mas vosso... somos colegas globais. Exato, partilho da mesma maneira de pensar, muito orientado ao fazer. Visitem o site do CNCS, é cncs.gov.pt. Ele tem muita informação pertinente. Nós vamos, no fim deste 18 à tarde, 19h20 de manhã, realizar a nossa 10ª conferência em Coimbra. Nós somos Centro Nacional, portanto, o Nacional não é só Lisboa, estamos espalhados, vamos ao país, como viram, aliás, por 2 projetos que vos falei, e este ano vamos fazer a nossa 10ª conferência pela 2ª vez em Coimbra, no convento que está do outro lado do Rio Mondego, num sítio magnífico, que nos foi disponibilizado pela Câmara Municipal de Coimbra, e, portanto, quem trabalhar nessa zona, ou outras zonas, são sempre bem-vindos, é só registarem-se, e, mais uma vez, é serviço público, não cobramos FIIs de entrada, porque vocês e todos nós já pagamos impostos suficientes para que agora uma entidade do Estado ainda nos fosse cobrar para entrar numa conferência organizada por uma entidade do Estado. Pelo menos, enquanto eu for diretor-geral, isso não há de acontecer, podem ter a certeza. Sim, senhora. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto. E até uma próxima oportunidade, foi um gosto. Muito obrigado, muito obrigado. E fiquem bem. Obrigado, António, pela sua Obrigado. disponibilidade. Obrigado. Deus, obrigado.